um momento que eu não aguentava mais, não sentia a presença de Deus. Eu tenho exercitado com Deus o exercício de ser sincera com Ele o tempo todo. Porque eu descobri que eu não consigo assumir coisas pra mim mesma, cara. Isso é muito surreal. Oi, tudo bem com você? Bom, gente, esse vai ser mais um vídeo igual ao último que eu postei. Eu não sei como é que eu começo esse vídeo, mas eu queria dizer pra vocês que normalmente esses vídeos que eu vou postar com a hashtag de reflexão, eles na verdade são pensamentos, sentimentos, reflexões que eu tenho e que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, e aí eu acabo compartilhando. Então eles não são só reflexões, eles não são só contos da Sara, são coisas que eu realmente vivi, que eu acho muito importante compartilhar com vocês. E é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, porque a gente já tá a 50 seguidores, por incrível que pareça, eu comemoro por isso, porque cada um de vocês é escolhido por Deus. E sem enrolação eu começo esse vídeo. Outro vídeo eu comentei sobre a minha frieza espiritual em relação ao meu coração, né? Que eu falei que eu não tava sentindo nada e etc. E uma das coisas que me fez acordar, sabe, dar um estalo e entender o porquê dessa frieza foi, por incrível que pareça, a sinceridade. Gente, eu sou uma pessoa muito sonsa de natureza. Às vezes eu me faço de sonsa, mas às vezes eu sou sonsa de natureza. E nessa situação específica, eu fui sonsa de natureza e sonsa porque eu queria. Porque teve um momento que eu não aguentava mais, não sentia a presença de Deus. E aí eu falei, não, isso tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. E aí eu simplesmente sentei. Olha como é simples as coisas. As coisas de Deus, elas acontecem em um momento simples, assim, muito louco, né? Eu sentei na mesa e eu falei assim, não, eu vou... Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que acontecer, essa frieza tem que acabar. Eu sentei na mesa e eu falei com Deus, é o seguinte... Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, eu nunca falei nem pra mim. Eu tô admitindo e assumindo o meu erro. Eu comecei a apontar porque eram as intenções do meu coração. Quando eu cogitei as intenções do meu coração, quando eu tava conversando com ele, eu usei tanta sinceridade que doeu. Doeu no peito a minha sinceridade. E eu falei, eu fiz isso, isso e aquilo. E eu assumi um erro com esse tom que eu tô falando com vocês. Eu fiz isso, isso e aquilo. Fiz sim. Tive essa intenção, e tive tal intenção, e tive não sei o que, e tive não sei o que lá. Sara, mas isso não é uma afronta? Não, você tá assumindo o seu erro. A partir do momento que você assume o seu erro, tudo muda, não só pra você, mas no seu relacionamento com Deus. Então, assim, cheguei em Deus e falei, é isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e aquilo, e é isso. Gente, desde esse dia, eu tenho exercitado com Deus o exercício de ser sincera com Ele o tempo todo. Como eu tive essa intenção, eu realmente fiz isso com essa intenção, eu realmente pensei aquilo, eu realmente fiz isso, eu realmente falei não sei o que. Essa sinceridade diante de Deus, ela te prova tanta coisa sobre você mesmo que você fica assustado. Nesse exercício que eu fiz com Deus, além de ampliar um pouco a minha intimidade com Ele, fez com que eu descobrisse que eu sou do tipo de pessoa que eu não consigo assumir tais coisas pra mim mesma. Em todo esse período de teste, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu descobri que eu não consigo ser sincera comigo mesma. Não tem isso, eu não consigo ser sincera comigo mesma. Tem muitas coisas que eu faço e muitas coisas que eu sinto, a maioria das que eu sinto e penso, que eu não assumo pra mim mesma. Eu não assumo pra mim mesma que eu sinto raiva daquilo, que eu sinto ódio daquilo, que eu tô errada naquilo, que o meu problema tá em mim naquilo, que eu não assumo. E eu me faço de sonsa. E quando eu me faço de sonsa, é porque eu não quero assumir o meu erro. Eu descobri isso e eu falei, não é possível, não é possível, não é possível. Porque eu sempre exercitei a sinceridade quando eu comecei a seguir os caminhos do Senhor. Você tá se vendo e você tá tirando uma pedra em você mesma. Dói bastante. Eu fui muito sincera comigo mesma, eu fui muito sincera com Ele. Ia chegar e falar com essa autoridade, tá? Eu fiz isso, isso e aquilo, meu erro tá nisso, nisso e nisso. Eu peço perdão porque eu errei de verdade e eu me sinto arrependido de ter feito algo que não lhe agrada.
Era isso que eu tava exercitando nos últimos dias. Essa semana foi só disso. Tô chocada. E a sinceridade, cara, ela dói. Nossa, eu descobri que tem tanta sinceridade que dói, que chega assusta. Pra mim mesma e falar, você tá errada nisso, nisso e aquilo, e essa intenção sua tá errada. É assumir sentimentos, é assumir emoções, é entender e compreender e acolher os meus próprios sentimentos, que é uma coisa que eu reprimi pela minha vida inteira. Eu sempre fui de reprimir os meus pensamentos, de reprimir os meus sentimentos, de falar, vai passar, é só esquecer, entendeu? Muitas vezes, gente, de verdade, eu sentia muitas emoções que eu falava, não, eu não tô sentindo isso daqui, não. Isso aqui eu deixo num cantinho, vai passar, vai ficar ali na cova e fica ali quietinho. E é assim que você reprime os seus sentimentos. Tem várias formas de reprimir e essa é uma delas. Então, quando você exercita a sinceridade consigo mesma, exercita a sinceridade com o Senhor, você aprende e descobre mais sobre você mesmo. E eu acho isso muito interessante, porque a sinceridade ela vai muito mais além do que assumir um erro, do que bater no peito e falar eu errei, do que fazer qualquer coisa, entende? A sinceridade ela vai tão além disso que chega a ser tipo muito surreal. E essa semana eu aprendi o quanto que a sinceridade com Deus ela pode doer em você, mas ela vai te ajudar, sabe? Porque essa semana aconteceram algumas coisas e aí eu cheguei pra Deus e falei é isso e aquilo. Eu realmente senti isso e aquilo. Eu realmente tive raiva de não sei o quê. Eu assumi pra Deus as coisas que aconteceram. E a partir do momento em que eu assumi, eu mesma identifiquei o meu erro e o erro da situação. Sendo sincera com Deus, você é sincera consigo mesmo, entende? E isso é muito surreal. Eu acho que isso é muito surreal pra mim, que ainda tô passando por isso. Porque chegar em Deus e assumir o que eu fiz, assumir coisas que nem eu assumi pra mim mesma, é tão difícil. Porque eu descobri que eu não consigo assumir coisas pra mim mesma, cara. Isso é muito surreal. Tem muitas coisas que eu assumi pra ele que eu falava, não é possível que eu sinto isso. Eu nunca sabia disso. Só foi eu contar pro senhor. Porque simplesmente eu reprimia, eu escondia, falava, não, eu escondo, escondo e é isso, vai passar. Cara, loucuras com Deus. E aí eu quero deixar essa mensagem, essa reflexão pra vocês. Você tá sendo sincero, sabe? Qual é o seu nível de sinceridade? Seu nível de sinceridade, ele tem que ser com Deus, primeiramente. Porque pra ele ser com você, ele tem que ser com Deus. Ah, Sara, não é ao contrário? Não. Quando você tem um relacionamento com Deus, primeiro a sinceridade vem com Deus. Depois ela vem com você, porque ela vai doer. Você vai estar assumindo pra ele, vai doer em você. E é assim que funciona. E eu espero muito que isso ajude vocês. Porque quando você é sincero consigo mesma, você descobre coisas que você nunca imaginou descobrir. Então, assim, eu espero que de verdade vocês levem essa reflexão com vocês, pratiquem isso, sejam sinceros com Deus, nem que doa no coração de vocês. Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, o feriado. E é isso. Tchau.